No último encontro, a gente falou sobre quem é Deus, né? Sobre a grandeza de Deus. E que não faz sentido a gente querer é, pedir mais, por exemplo, a Deus, sendo que a gente não crê na grandeza dele, crê em quem ele é e que ele pode todas as coisas e que o céu não é limite para nada, porque o nosso Deus é muito maior que tudo. E a gente falou muito sobre a capacidade da gente crer, né? E hoje, o título de hoje é bem, para mim, é bem chamativo, porque nós temos o costume, né, ou uma pequena cultura, né, de achar que os dias de hoje são diferentes, muito diferentes, falando espiritualmente, né, do que foi no passado, do que foi nos tempos bíblicos, né? E o título era Como, né, aprender a orar como os homens e as mulheres do passado. E aí eu queria pedir para uma de vocês abrir em Jeremias 6, capítulo 6, verso 16, e ler para a gente ir conversando um pouquinho sobre esse assunto. Assim diz o Senhor: parem nas encruzilhadas e olhem ao redor. Perguntem qual é o caminho antigo, o bom caminho. Ande por ele e encontrarão descanso para a alma. Vocês, porém, respondem: não é, não é esse o caminho que queremos seguir. Isso. Esse texto, ele fala assim, né? O Senhor está dizendo para o povo: olhem, vocês vão parar numa encruzilhada ali, porque vai ter vários caminhos. Perguntem qual que é, ou vejam qual que é o melhor destes caminhos, e sigam pelo melhor caminho, porque assim vocês terão paz, ou vão achar descanso para a vossa alma. E ainda vem o povo falando que não vai andar por este caminho. Isso aqui é só um pequeno verso que fala que a É, gente precisa procurar ver quais são os caminhos e ver qual que é o melhor dele. E seguir por este qual é o melhor. E a gente vai entender isso um pouco mais ao decorrer aqui do capítulo de hoje. Mas o tema ele vem falando assim, o capítulo de hoje vem falando assim, é, que ao longo da Bíblia a gente vê muitas e muitas milagres acontecendo, muitas orações respondidas de maneira até surpreendente, e muitas vezes tem muitos que acabam zombando por conta de algumas histórias ou de algumas orações serem meio duvidosas, talvez, para as pessoas que não creem, claro. Como, por exemplo, é, quando Deus faz o maná cair do céu, ou quando Deus faz uma jumenta falar. Então, assim, para quem não crê, isso é algo estranho, algo assim, duvidoso. E para nós que cremos, isso não é nada duvidoso. Isso é só mais uma evidência dos milagres que Deus pode fazer e das coisas que Ele pode fazer. A partir do momento que a gente crê em quem Deus é e na grandeza dele, a gente não vai duvidar das providências e das coisas que ele pode fazer. E quando a gente vê esses relatos, a gente vê que na Bíblia parece, né? Temos a impressão que quando as orações eram feitas ali, é, a gente vê mais respostas positivas do que negativas, porque tudo acontece. E aí, quando a gente olha para a nossa vida, parece que o quê? Olha só, as orações que eu faço parece que nunca tem respostas, ou as orações que eu faço, a maioria, quando tem, são respostas talvez negativas, né? E, e aí eu quero trazer a primeira pergunta para a gente discutir aqui, ou levantar as opiniões e a gente ter um bate-papo. Se Deus, ele respondia com tanta frequência sims para as orações que eram feitas lá para os homens do passado, as mulheres do passado. O que que mudou hoje para que a gente não tenha essa mesma impressão? Parece que Deus está respondendo não.
Ou vocês pensam diferente? Não sei. O que vocês acham? Pode falar, Mel. Acho, eu acho que muitas vezes nós não estamos pedindo para Deus, não, ou não sabendo pedir. Mas muitas vezes eu acho que nós queremos coisas que realmente a gente não pede a orientação de Deus, se aquilo é bom para a gente ou não, e simplesmente a gente corre atrás daquilo, mas a gente não pediu para Deus, a gente não fez a oração. Então, acho que isso é uma grande diferença que acontece. É. Interessante. Eu também tenho uma opinião, assim. Pode falar. Mas é bem nessa mesma linha que a Mel falou. Muitas vezes a gente pede e fala, Senhor, faça a sua vontade. Mas a gente quer que Deus faça a nossa vontade. Eu tenho um episódio, assim, muito engraçado. No passado, eu lembro que eu fui fazer uma entrevista lá no Embu. Deixa eu abrir a câmera, né? Fica estranho falar só com a... Eu já mudei de ambiente, tá dentro do escritório. Eu fui fazer eu fui fazer uma entrevista lá no Embu, longe pra caramba. E na época eu estava tão sedenta por aquela vaga, eu queria tanto, porque, ao meu ver, para mim era a melhor oportunidade naquele momento. E eu fiz pacto com Deus, orei, e falei, Senhor, se o Senhor me der essa vaga, eu vou devolver X de oferta. Sabe aquela forma de, como que fala, de pechinchar Deus? Nem sei se é essa palavra certa. Tipo uma barganha, né? Tipo uma barganha, né? E quando eu não fui selecionada para a vaga, eu fiquei tão chateada, mas eu pedia para Deus fazer a vontade dele, mas no fundo, eu queria que Deus fizesse a minha vontade. E depois de um tempo, eu fui entender que a vontade de Deus realmente, Deus não falha. Porque mais para frente, eu consegui um emprego perto da minha, não é tão longe da minha casa, onde eu trabalho até hoje, né, na Vila Olímpia. Ou seja, no outro emprego, eu teria que ir de van, porque era mais de 2 horas, era no interior do Embu, muito longe, e de van. Hoje eu fiquei sabendo que a empresa até faliu, Nossa. né? Exatamente. E hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar aqui na Vila Olímpia, que não fica muito longe. A minha empresa, graças a Deus, eu prosperei lá dentro. Então, assim, se eu tivesse lá atrás pedido que Deus fizesse a minha vontade, hoje eu estaria totalmente frustrada, né? E graças a Deus, Deus fez a vontade dele. Então, o problema é que às vezes a gente pede e quer que Deus faça o nosso querer, né? Não a vontade dele, né? Exato. Um exemplo. Muito, muito bem colocado por vocês, meninas. Então é isso. Se Deus ele respondia com tanta frequência, né? E aí vocês colocaram, né? Às vezes a gente pede coisas que não buscamos a Deus para saber se é aquilo, ou a gente quer que Deus faça a nossa vontade, não a dele. E a gente vai falar exatamente sobre isso, porque é, quando a gente olha para a igreja hoje, parece que as orações são respondidas com sim por Deus, parece que são como se fossem exceções, né? Porque muitas vezes a gente pede as coisas e vem o não, aí pede outra coisa e vem o não, e vem o não. E aí sim, as respostas sim parecem ser exceções, só que não é bem isso, né? Parece que quando a gente olha para a Bíblia e nas histórias lá da Bíblia, tudo lá era respondido sim, como se fosse sempre sim, e os não eram exceções, e hoje parece ser o contrário. Mas aí, a grande parte do problema nisso tudo é o seguinte: é que a gente se aproxima da palavra de Deus com dúvidas. A gente vai com dúvidas, e mesmo para pedir, quando a gente vai com dúvidas, a gente não vai com confiança e com certeza. Muitas vezes até existem pessoas, e aí eu não sei se você já passou por essa situação ou não, de que pegam as histórias da Bíblia e não conseguem levar elas a sério de fato, porque aquela história aconteceu num tempo diferente, que era num tempo bíblico, hoje já é diferente as coisas, então a gente acaba duvidando das coisas que aconteceram ali no sentido de fé, no sentido de que o mesmo poder, a mesma é, história que aconteceu ali possa acontecer de novo na nossa vida. Olha só, se eu te perguntar, Deus muda ou Deus já mudou? O que está escrito lá em Malaquias 3,6? Vamos lá, abram aí suas Bíblias em Malaquias 3,6.
O Senhor, seu Deus, não muda, por isso vós não sois consumidos. É isso que está lá, né? Exato, o Senhor nosso Deus, ele não muda. Então, Deus não muda e ele nunca mudou. Então, ele é o mesmo desde o princípio e ele é o mesmo até hoje. Então, se lá atrás, nas histórias da Bíblia, ele respondia com muitos sims, hoje ele também quer responder com muitos sims. E aí fica o questionamento: é, como ter esses sims, como fazer essas orações conforme eram feitas também as mulheres e homens do passado, de tal forma que eram respondidas. Eu sou o Senhor e não mudo. É por isso que vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos, né? Mas o trecho que eu queria pegar era que Deus ele não muda. E a palavra de Deus, ela continua sendo tão verdadeiramente verdadeira hoje como foi naquela época que a gente lê todas as histórias lá desde Gênesis. Deus era a pessoa que respondia as orações e Deus é a pessoa que continua respondendo as orações. E você e eu precisamos crer nisso. E aí a gente precisa começar a internalizar aqui no nosso ser de que a gente serve um Deus que ouve as nossas orações. Porque muitas vezes a gente cai, eu ou você, ou enfim, muitas pessoas acabam entrando assim, será que Deus está ouvindo mesmo o que eu estou pedindo? Será que não está sendo só em vão aqui o que eu estou falando? E não, Deus é o mesmo que ouviu lá no passado e ouve hoje. Drica, Foi, eu gostaria de fazer até um comentário, um pouquinho pode falar. do que você está falando. Então, teve um tempo, por exemplo, eu escrevi uma carta para Deus, eu tinha mais ou menos 16 anos, 14, 15 anos mais ou menos, era uma adolescente. E eu escrevi uma carta falando um pouco sobre o meu futuro, sobre as coisas que eu queria fazer. E eu escrevi essa carta e a esqueci. Eu tinha uma pasta onde eu guardava muitos documentos meus. E depois de anos, passaram-se anos, e eu já estava morando aqui em São Paulo, e um dia eu fui visitar minha mãe, e lá eu mexi nas minhas coisas que estavam na casa da minha mãe. E quando eu abri e achei essa carta, eu li coisas que eu havia esquecido, que eu não lembrava, mas que eu pedi lá e que aconteceram. E uma das coisas era estudar na Unasp, embora vir para São Paulo, que Deus me usasse espiritualmente. E tinha acontecido várias coisas que estavam na carta e eu não lembrava. E aí eu falei assim, nossa, assim, aquilo para mim, eu falei, meu, eu não lembrava que pedi para Deus um dia estudar na Unasp, não lembrava para Deus, porque eu sou do interior do Rio de Janeiro, e eu não lembrava que pedi para Deus me permanecer em São Paulo. E foi bem difícil, muitas coisas que eu passei por aqui, mas muitas vezes eu não entendia por que Deus estava me mantendo aqui. E eu agora eu sei que era uma resposta de Deus, mas eu esqueci, mas Deus não esqueceu. E entre outras coisas que estavam lá que não aconteceram, mas que eu sei que vai acontecer ainda. Eu gosto dessas histórias, né? De testemunhos, né? E como a Mel falou, eu esqueci, mas Deus não esqueceu e respondeu todas as orações, né? As coisas que eu havia pedido lá e tem respondido, né? E Deus seja louvado por isso, porque Deus, mais uma vez, ele não muda, né? Ellen, você queria falar alguma coisa? E Renata? Os dois Eu ligaram o queria microfone. falar. Eu queria falar, Drica. Eu também gosto muito de ouvir testemunhos, muito, muito, muito. E você perguntando, né? Será se Deus não esquece de responder a gente? Eu acho que a gente fica tão ali igual, sabe, o filho assim na barra da saia da mãe. Mãe, deixa, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. A gente insiste tanto que a gente quer alguma coisa ali naquela hora, que às vezes a gente nem pensa se aquilo realmente vai ser bom ou não, que é capaz, né, de muitas vezes assim, a gente fica chateado com Deus e falar assim, Deus realmente não atende minha oração. Porque
Aí a gente entra naquela parte, né? É o tempo. De repente o tempo não é agora, né? Espera mais um pouco. E nós não temos essa paciência, né? É Aí eu queria contribuir com isso. Mas é bem isso, né? Eu até vou entrar nesse assunto já já, mas o jeito, às vezes, até mesmo como a gente fala com Deus, né? É, o nosso relacionamento com Ele. E o exemplo para quem tem filhos, né? De filho com os pais, é aplicável em muitas situações, né? Porque o pai, ele como autoridade, né? Como pessoa mais experiente, já viveu tantas coisas que sabe dizer para o filho, olha, isso não vai ser bom. Não faça isso. Eu gosto muito de até usar o exemplo de quando a criança é menorzinha e quer colocar o dedo na tomada. Aí o pai vai lá, não, não põe o dedo na tomada. E aí fica lá insistindo e a criança vai lá e acaba levando um pequeno choque para aprender que não era para colocar. Se tivesse ouvido os pais, não teria passado por aquela dor, né? E quem tem filhos, né? Tem esse privilégio de saber um pouco mais até do amor de Deus por a gente, por nós, né? De relacionamento como pais e filhos. Mas muito bem colocado, Renata. Pode falar, Ellen. Não, o que as meninas colocaram aí, e muito bem colocado, eu ia falar exatamente isso. Quando você perguntou, né, será que Deus ouve a gente? É que às vezes o nosso pecado, a gente sente tão indigno, que a gente termina se questionando, será que Deus está me ouvindo? Eu passei por um processo de ansiedade por esses tempo atrás, sabe? A Eliane sabe disso. E orava assim, e na minha oração, assim, na minha mente, eu sentia que Deus não estava me ouvindo, mas eu sabia que Ele estava me ouvindo, sabe? Eu falava, Senhor, eu sei que o Senhor está me ouvindo, mas me ajuda a ouvir a sua voz, porque às vezes a gente se sente tão indigno, assim, sabe? Eu sou tão pecadora, como Deus ouviu uma pessoa tão pecadora, mas a gente sabe que Deus ouve, sabe? Mas é mais sentimento. E bem isso que a Renata falou, né? E Deus, ele foi trabalhando comigo, me mostrando que o tempo, ele ia mostrar tudo conforme o tempo, que a gente é muito imediatista, né? A gente quer as coisas tudo para ontem. E quando eu estava passando por esse processo, eu liguei na Novo Tempo e estava passando o programa da Darleide, e estava justamente falando sobre doenças emocionais, né? E a especialista lá, a psicóloga, fala- falando justamente sobre isso, que a pessoa tem que aguardar, que o tempo ele vai curar, que muitas vezes você quer que as coisas resolva tudo no seu tempo, mas Deus trabalha no tempo dele, né? E foi exatamente isso, porque Deus foi moldando tudo, foi cuidando de cada detalhe. Hoje, graças a Deus, eu estou livre dessa doença emocional, que é terrível, mas assim, Deus ele foi cuidando no tempo, foi cuidando de todo o processo. E hoje eu louvo a Deus, porque talvez se acontecesse tudo de uma hora para outra, eu não entenderia. Hoje eu entendo que Deus trabalhou no tempo para me curar, né? Então, Amém. é bem isso mesmo. Amém. Então, eu quero que vocês abram suas Bíblias no texto que está lá em 1 João, capítulo 5, versos 14 e 15. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Amém. Então, a gente sabe que Deus ouve, porque esse texto fala isso, e fala sobre a confiança, inclusive. A confiança, ela é a chave para o nosso sucesso espiritual. Para a gente, a chave, assim, ele é vital, na verdade, porque muitas vezes a gente duvida, a gente não crê, a gente, será se Deus vai ouvir isso aqui? E, e isso demonstra dúvidas da nossa parte, demonstra falta de confiança em quem Deus é. Sendo que quando a gente vai lá em 1 João, fala isso. A confiança que a gente tem quando nos aproximamos de Deus. Que se a gente pede alguma coisa, de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E Ele nos ouve em tudo que pedimos. E sabemos que temos o que dele pedimos. E aí vem a pergunta. A gente vê que no texto devemos orar de acordo com a vontade de Deus. Como orar de acordo com a vontade de Deus? Essa é a pergunta. Eu quero saber se alguém tem
possível resposta para isso. Como saber se o que eu estou orando é de acordo com a vontade de Deus? Ah, eu não sei, mas assim, tipo, assim, eu vou dar o meu exemplo. Ah, Senhor, essa é a minha vontade. Eu quero isso, eu quero que o Senhor conhece o que eu estou te pedindo, mas se a minha vontade não for a mesma do Senhor, que o Senhor me mostre, para eu ter esse discernimento também. Eu acho que a gente a gente tem nossas vontades também, né? Deus quer conhecer também, por mais que ele já sabe o que é o melhor para cada um de nós. Mas quando a gente expõe também, eu acho que a gente é sincero com Deus. Sim. Mas Deus não já sabe a sua vontade? Deus Ah, sabe. ele sabe. Mas o que ele quer que a gente pede? Porque quando a gente pede, a gente se aproxima dele, né? Aí, ó, é isso. Isso, né? Eu acho que ele quer que a gente se mostre dependente dele. É, Muito bom. exatamente. Isso, porque aí se der alguma coisa errada também, ele pode direcionar. É isso mesmo. Muito É que é tão bom. difícil. Imagina, gente, um exemplo, você está com um filho ali no leito do hospital, e você fala para Deus, Deus, faça a sua vontade. Tem momentos que é difícil você pedir para Deus fazer a vontade dele. Você fala, Senhor, eu quero a cura. Igual aquela esposa do pastor que veio pregar uma vez aqui no Capão, né? A filha dela praticamente morreu nos braços dela. Não sei se você lembra daquela semana de oração que ele fez aqui. Que ela tinha câncer, né, e tudo mais. E ela pedia para Deus fazer a vontade dela. Aí, quando a filha dela faleceu, ela só chorava, Senhor, ressuscita ela. Porque a minha vontade não era sua. E hoje a filha dela descansa no Senhor e tudo mais. Mas pedir para Deus fazer a vontade dele no momento crítico é difícil para a gente, né? Porque a gente quer a nossa vontade, né? É aí que entra a confiança e a dependência. É, Mas, gente, você contando essa história, Ellen, é muito difícil. É muito difícil de você falar, foi a vontade de Deus. Quando acontece com as outras pessoas, né? é, Não tá tá na ali. pele, né? É. A sensação é outra, né? Olha, tem que ter realmente muito Deus ali, né? Uma intimidade muito grande. Muito bem, essa é a chave. Vamos entrar nesse assunto, é a questão da intimidade muito grande. Isso vai ser essencial nesse ponto de orar de acordo com a vontade de Deus. Ellen White, ela fala sobre essa passagem que a gente leu de 1 João, assim, que devemos pedir as coisas, ó, tá no... Deixa eu até falar qual que é o livro que tá isso. Tá no Mensagem aos Jovens, tá? Devemos pedir as coisas que ele prometeu, e tudo que recebemos deve ser usado para fazer a sua vontade. E satisfeitas as condições, a promessa, né, a promessa de resposta à oração é certa. Então, Deus ele já prometeu muitas coisas. A gente pede essas coisas que ele já prometeu. Começamos por esse ponto. E quando a gente recebe, a gente também usa para fazer a vontade de Deus? Esse é um segundo ponto para se pensar. E aí, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que tem um padrão ali relacionado a isso, relacionado à oração, e relacionado a toda a história ali sobre Deus. Qual que é o padrão? Primeira coisa que a gente vê ali na Bíblia, de capa a capa, é que Deus é amor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Deus deseja salvar todo mundo. É o segundo ponto. O terceiro, Deus ele está procurando estabelecer e edificar o reino eterno, onde não vai haver mais pecado e nem tristeza. E aí, a partir desse plano geral, desse padrão, Deus é amor, Deus quer salvar todos. Então, Deus é amor, Deus está procurando te salvar e Deus está estabelecendo o reino dele eterno. Quando a gente para pensar nesses três pontos, a gente começa a pensar também que Deus não está aqui
para ficar. Aqui, assim, ele não está interessado em ficar mimando a nossa carne ou fazendo a gente prosperar a fim de que a salvação seja guardada só para nós mesmos. Então, muitas vezes, pode acontecer de a sua oração não estar sendo respondida ou não estar sendo do jeito que você quer, porque isso não envolve esse padrão que a gente encontra na Bíblia, de que Deus ele vai responder de acordo com a vontade dele, se for para sua salvação, se for para estabelecer o reino dele também, que são as promessas que ele já deu na palavra dele. E se ele respondesse simplesmente só para mimar nossa carne, para satisfazer a nossa carne, né, os nossos desejos carnais, e isso colocando entre aspas, entre parênteses, desde quando mimar a gente não esteja envolvido diretamente com a nossa salvação, né? Não estou dizendo que Deus não pode trazer coisas boas para a nossa vida, que para a gente é o mimo. Vai ser se isso for contribuir para a nossa salvação e para o estabelecimento do reino dele e para evidenciar o caráter dele, que é amor, desde sempre. Se ele não fizesse isso, seria muito contraditório dele atender coisas que não bate ali, não condiz com o que ele vem ensinando sobre ele na palavra dele. E aí, se a gente ora de acordo com a vontade dele e a glória dele, para que também a obra avance e mais pessoas sejam alcançadas, é quando eu posso dizer que a gente pode orar com muita ousadia e confiança, né? Que é o que ela fala assim, mesmo diante de muitas impossibilidades humanas. E aí eu só me lembro assim de inúmeras histórias das testemunhas que já trouxe lá no canal e de outros que eu li em livros. Tem um livro que eu li recente de uma pessoa com câncer que contradisse, ela quis fazer a vontade de Deus, de buscar um outro tratamento, de testar e buscando a Deus relacionado a isso, e foi contradizendo todas as outras pessoas e médicos naquela decisão que ela estava tomando e consciente do que ela estava fazendo, porque ela queria fazer, no caso ele, né, queria fazer aquilo. E houve uma remissão da doença na vida dessa pessoa. E a história, assim, é muito bonita. Então, quando a gente vê, tem muita coisa que parece impossível humanamente, mas quando Deus age, e Deus, lembrando, né, todo o poder vem dele, tudo pode acontecer, se for de acordo com a vontade dele. E aí, tem uma coisa, né, um padrão agora nas nossas orações, que é meio que assim, parece que muitas vezes a gente usa, foi até o que a Renata estava comentando, que a gente usa nas nossas orações como se fosse assim um suporte ali, que é o seja feita a tua vontade. A gente faz oração, pede ali o que a gente quer, mas assim, se isso não acontecer, seja feita a sua vontade, Senhor. Como se fosse assim, isso não aconteceu porque foi a vontade de Deus. Prêmio consolo, né? Isso, essa é a palavra, como se fosse um consolo, porque a gente não tem direito de exigir nada de Deus. Então, Senhor, eu estou fazendo essa oração aqui, peço isso, mas seja feita a sua vontade. E aí, se não acontecer, é um consolo do tipo, não aconteceu por conta que a vontade de Deus não era essa. E aí, eu queria lembrar vocês de uma história, que é a história de Josué, numa oração que ele fez. Vamos ler só o verso, que é bem a parte dessa oração, e a gente só comenta aqui um pouquinho da história. Está lá em Josué 10:12. Abram aí as suas Bíblias. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detenha-te de... Nossa, eu gosto muito disso, porque eu vi na série. Sol, detenha-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Porque Deus, naquela guerra, Deus tinha mandado pedras do céu, sem eles pedirem.
e depois Deus faz parar o sol e a lua porque o Josué pediu. É muito legal. E Josué pediu de acordo com a vontade de Deus? Pois é, não. Foi a vontade de Josué, porque o dia não podia terminar enquanto a guerra não tivesse acabado. Então, Mas como que Josué teve a ousadia de fazer essa oração? De pedir? pois é. Qual Era que é pela a diferença? confiança, pela intimidade que ele tinha com Deus, porque Deus tinha prometido a ele que ele venceria aquela batalha. Então, o que Josué pedisse para Deus fazer, Deus faria, para que ele vencesse, desde que ele continuasse confiando no Senhor. Muito bem, é exatamente nesse ponto que eu quero entrar. Você pegou bem o, o feeling aqui, né? Que é a questão da intimidade. Mas não é qualquer intimidade. Se você volta uns versos antes, lá no verso 8, o que está escrito lá? Eu vou ler para vocês. O Senhor Deus lhe disse: Não fique com medo desses reis, pois eu já lhe dei a vitória, e nenhum deles será capaz de resistir. Deus já havia dito para Josué que ele não precisava ter medo, porque ele já tinha dado a vitória. Então, quando Josué faz essa oração, sol, pare, né? E lua também ali, não foi uma oração assim de arrogância, foi uma oração porque Josué já tinha tanta intimidade com Deus e Deus já tinha dito que ele ia ganhar, que ele fez a vontade de Deus na oração. Vocês conseguem entender o que eu estou querendo colocar aqui? Então, assim, Josué, ele orou sim de acordo com a vontade de Deus. E aí, qual que é a diferença nessa história em relação a tudo o que a gente vive, né, ou tem na nossa vida espiritual? A chave aqui na história de Josué é o que bem ali falou, né? Eliana, que Josué, ele passou um tempo significativo buscando a vontade de Deus antes de ousar fazer esse pedido. O relacionamento de Josué com Deus não era só naquela oração ali. O relacionamento de Josué com Deus já vinha de muito antes. Então ele já sabia que a vitória era certa, e por isso ele orou com ousadia neste momento, porque Deus já tinha dito que a vitória era certa. Então, assim, Josué, ele orou sim de acordo com a vontade de Deus. E aí, qual que é a diferença nessa história em relação a tudo o que a gente vive, né, ou tem na nossa vida espiritual? A chave aqui na história de Josué é o que bem ali falou, né? Eliana, que Josué, ele passou um tempo significativo buscando a vontade de Deus antes de ousar fazer esse pedido. O relacionamento de Josué com Deus não era só naquela oração ali. O relacionamento de Josué com Deus já vinha de muito antes. Então ele já sabia que a vitória era certa, e por isso ele orou com ousadia neste momento, porque Deus já tinha dito que a vitória era certa. E aí, olha só o que está no livro Patriarcas e Profetas. Josué fez tudo o que a energia humana podia fazer e então, pela fé, clamou pedindo auxílio divino. E o segredo do êxito está na união do poder divino com o esforço humano. O homem que ordenou Sol, detém-se em Gibeão e Tulua no vale de Aijalon é o mesmo que durante horas esteve prostrado em terra em oração no acampamento em Gilgal. E as pessoas de oração são pessoas de poder. Então, aquela oração curta que foi naquele momento, ela foi depois de vários momentos que Josué teve de oração com Deus, de intimidade com Deus. Então, ele já teve um relacionamento um pouco antes de garra, né? De muita firmeza, de muita entrega, um relacionamento genuíno com Deus. Então, não foi só ali naquele momentinho ali de menos de um minuto, onde ele faz uma oração curta,
isso vem depois de um momento que ele tem um relacionamento e um momento de mais tempo ali com Deus. E aí ela fala aqui no livro que para a gente orar com a mesma confiança ousada de Josué, a gente precisa conhecer a vontade de Deus. E a única maneira de conhecer a vontade de Deus é aprendendo a conhecê-lo pessoalmente. E como que a gente conhece Deus pessoalmente? Através da palavra dele. Pode falar, Eli. A nossa convivência com Deus, ela não pode ser superficial. E Josué não tinha uma convivência superficial com Deus. Tipo, era de vez em quando, não. Acho que era constante, devia ser constante. Porque Deus atendeu pedidos que ele não fez também, né? Uhum. A batalha estava tão intensa nessa guerra que, assim, eram 5 reinos que tinham se unido para enfrentar Israel. E eles sabiam que eles precisavam muito, muito, muito da ajuda de Deus. E Deus prometeu. Deus viu que o povo de Israel estava ficando cansado na luta. E ele manda pedras lá para destruir o povo, destruir o exército inimigo. E depois ele para o sol e a lua, ao pedido de Daniel. A gente sabe que, assim, Josué. nós hoje em dia nós temos uma. Hã? Ao pedido de Josué. É, de Josué. Eu falei de quem? Daniel. Ah, meu Deus. Olha, ele foi outro vitorioso aí, ó, que tinha uma intimidade gigante Sim, com Deus. sim, sim, com certeza. Então, e aí, a gente acha que a nossa vidinha, corrida, a gente não tem tempo, a gente não tem muito tempo de ficar prostrado orando, de pedir, de clamar, de falar com Deus, de ser sincero com Deus, de abrir o coração. A gente não está tendo tempo para isso. E como que a gente pode ter poder se a gente não tem tempo para pedir? Esse é o ponto. E aí, eu queria até trazer uma pequena reflexão sobre isso. Tem um autor aqui, que ela cita aqui neste livro, chamado Bounds, E.M. Bounds, que ele fala muito sobre oração, né? Ele teve uma vida, ele foi conhecido por uma vida de oração e tal, e escreveu sobre esse assunto. Ela fala aqui que ele transformou a vida dele assim, que a prioridade da vida dele era orar, e ele acordava, ele ficava das 4 às 7 horas da manhã orando por muitos anos. E ele escreveu diversos livros. E ela traz um trecho aqui do que ele escreveu, mas eu quero trazer uma frase que ele fala, que é assim, ó: nossas orações curtas devem seu valor e a sua eficácia às orações longas que a gente fez antes. Entenderam? Então, as orações curtas, elas têm a eficácia, elas acontecem, elas são respondidas, digamos assim, né? Elas têm um valor porque antes tivemos orações longas, tivemos um relacionamento mais intenso, duradouro com Deus. E aí, eu não sei quantos de vocês ficaram sabendo aí nessas últimas semanas da febre que deu aí na internet sobre umas tais de live NPC, que são umas pessoas que ficam ganhando dinheiro na internet, reagindo a comentários e envios de emojis que as pessoas enviam. Isso ficou muito famoso no TikTok, mas muita gente nas outras redes sociais começou a comentar sobre esse assunto. Então as pessoas ficam reagindo como se fosse um boneco, né? NPC é uma sigla para personagem não jogável, mais ou menos isso nos videogames, que são quando você está em jogo de videogame, aqueles uns bonequinhos lá que eles não são personagens que você vai controlar, mas que quando você chega até eles, eles têm uma fala para te falar. E aí eles sempre, quando você chega, eles sempre falam a mesma coisa. E eu fiquei pensando nisso, porque pô, falaram tanto nisso, e quando eu li isso aqui, me lembrou, será que a gente não está sendo muito assim com Deus? No sentido, a gente só chega em Deus, por exemplo, uma das frases que o pessoal estava falando nessas lives, né, que eu vi, apareceu um monte de gente falando sobre isso e eu acabei vendo. As pessoas ficam assim, obrigado pela rosa, milho, sei lá, coisa assim, tipo, coisas repetitivas, e só agradece ali e tal.
Será que às vezes as nossas orações do dia a dia não é como se fossem esses bonequinhos aí dessas lives, de chegar para Deus, Senhor, obrigado pelo alimento. Senhor, abençoe esse alimento. Senhor, É verdade, obrigado porque eu Drica. acordei. Tipo, a gente não tem intimidade em conversar com Deus mais profundo, sabe? De ter um relacionamento real com Ele. Porque se for eu aqui com vocês aqui, a gente está tendo esse bate-papo. Isso já é um relacionamento mais profundo, porque a gente está conversando, a gente está discutindo as ideias. Então, muitas vezes eu fiquei pensando, né? Muitas vezes a gente acaba sendo como esse personagem não jogável que fala com Deus só assim, agradece ali e não tem um relacionamento de verdade. Tipo, somos repetitivos, não sabemos qual é a vontade de Deus, não buscamos isso, sabe? E, e é isso que muda tudo. Isso porque é isso que faz a gente hoje ser tão diferente das mulheres e dos homens do passado. Ela até o título desse capítulo nem é aquele que eu falei, aquele é o subtítulo. O título é uma grande mudança de paradigma. E ela explica o que é um paradigma. Um paradigma até eu tinha visto aqui na internet, né? É como se fosse um conjunto ali de formas ou de modelos para alguma coisa, né? Um exemplo que serve de modelo ali, um padrão, né? Ela até traz aqui que o paradigma é formado pelos pressupostos ou modos de pensar e métodos básicos ali de um grupo. Então, esse paradigma é como se fosse um modelo. E para a gente, aí colocando a gente como adventista do sétimo dia, a gente tem um paradigma relacionado ao quê? À nossa fé, ao evangelho, às doutrinas bíblicas, ao evangelismo e ao estilo de vida. Tudo isso já se tem um modelo de acordo com o quê? Tudo baseado de acordo com a palavra de Deus. E aí, ela pergunta assim: será que o nosso paradigma, né, o nosso padrão, o nosso modelo ali, o exemplo, ele não está sendo deformado pela cultura que a gente está vivendo hoje? E ela traz essa pergunta porque ela traz uma outra palavra chamada, que falam assim, que já definiram insanidade como continuar a fazer a mesma coisa, esperando receber resultados diferentes. Eu continuo fazendo sempre a mesma coisa e eu quero receber outros resultados. E aí, se a gente quer ver resultados diferentes, ela diz aqui, se a gente quer ver os reinos deste mundo abalados, assim como no dia dos Pentecostes, se a gente quer que a chuva serôdia inunde a nossa vida e o nosso ministério. Se a gente quer ver o evangelho sendo pregado em todo o mundo para que a gente possa chegar, né, ao lar, né, à vida eterna, algo precisa mudar na nossa maneira de viver e na nossa maneira de ministrar. E esse algo é o quê? Sou eu, é você, somos nós mesmos. E a nossa forma de viver e a nossa forma de orar. E o nosso paradigma, né, o nosso exemplo, o nosso padrão, ele está baseado na Bíblia. E se tem coisas que estão se afastando do fundamento bíblico, isso coloca a gente em dúvidas e coloca a gente num meio cético, porque eu fico trazendo coisas da cultura que vão gerar essas dúvidas e ceticismo a ponto de a gente colocar a Bíblia em xeque. Tipo, será que é bem assim mesmo? Será que não era de outra forma? E aí a gente começa trazendo isso para dentro da gente. E ela até fala assim que hoje a igreja moderna, ela reconhece que algo precisa mudar. Só que, no entanto, a igreja moderna, ela as mudanças que ela defende não são apoiadas, nem todas elas são apoiadas pela palavra de Deus. E tudo que a gente vai fazer na nossa vida, como cristãos, tem que ser apoiado pela palavra de Deus, tem que ser assim diz o Senhor, né? Assim como está na palavra dele. E por isso que é tão importante a gente buscar a palavra de Deus, porque só através da palavra de Deus a gente vai conhecer. E se a gente conhece a Deus, a gente vai conhecer qual é a vontade dele. E se a gente conhece qual é a vontade dele, a gente vai orar de acordo com a vontade dele. E se a gente ora de acordo com a vontade dele, as coisas acontecem. Faz sentido? E aí, a gente vai continuar a estudar esse tema, esse assunto nos próximos capítulos. Por quê?
porque na próxima semana a gente vai entender melhor sobre o assunto, o que significa ser amigo, né? Andar com Deus em oração, é o título, Ande com Deus em oração. O que significa ser amigo? A gente vai estudar sobre isso, porque esse assunto de orar como os homens e as mulheres do passado continua no próximo capítulo aqui do livro e nas próximas cenas. A gente Muito precisa rever nosso conceito de oração. É Muito verdade. Mas isso é verdade, porque eu lembro que esses tempos eu falei assim, a minha oração ela é tão automática, porque às vezes eu nem tá tão normal a oração da comida, a oração do levantar, a oração do dormir, que tipo às vezes esse dia eu falei assim, gente, como essas pessoas conseguem orar por 2, 3 horas? Eu não consigo orar 10 minutos, não tem mais papo. Aí eu falei, exatamente. Aí eu falei, esses dias eu falei assim, deixa eu tentar orar mais. O que eu vou falar com Deus? Não tinha mais o que falar. Porque acho que é uma falta tão grande de relacionamento, de orar, dobrar o joelho e ficar ali por horas conversando, que não tinha mais o que inventar. Então, realmente, a gente precisa aprender a orar, né? Conversar com Deus, porque tudo é muito automático, né? Assim, a gente está tão desacostumado que a gente, como a Ellen disse, a gente não tem papo para ficar mais tempo com Deus. A gente acha que não tem. É porque a nossa cabeça, a gente está com preguiça de pensar, de falar, preguiça. É Acho que comodismo, preguiça e sei lá o quê. isso também, mas o também é a gente não busca ter um relacionamento com Deus. Por isso que a gente vai falar sobre como ser amigo. Porque assim, pensa na pessoa que você tem uma amizade, uma pessoa que você é mais próxima. Você não tem preguiça de conversar com essa pessoa. Você não coloca empecilhos para conversar com essa pessoa. E mesmo que seja uma pessoa que você não fale muito tempo, mas que você tem uma grande amizade, quando você recebe uma mensagem dessa pessoa no celular, em alguma rede social, você vai dar atenção porque você quer falar com ela. E com a Deus, primeira pessoa que você pensa, né, a primeira pessoa que em você contar é pensa. aquele amigo mais íntimo, né? Aquele mais íntimo, né? Exato. Então, E assim, Deus quer se tornar essa pessoa. exato. O que é diferente hoje é o seguinte: a gente não busca ter um relacionamento de verdade com Deus. A gente muitas vezes coloca Deus só numa posição de que eu só vou chegar nele para pedir as coisas e vou agradecer porque eu sou educada, sendo assim, bem falando grosseiramente. É isso, Drica. Falou tudo. E não, tipo, um relacionamento próximo. Mesmo assim, Deus, a gente sabe que Deus é autoridade na nossa vida, né? E que a gente não deve faltar com respeito a Ele. Mas pensa, por exemplo, no relacionamento de pai e filho. Quem tem filhos aí, né? Como é o relacionamento dos seus filhos com vocês? Para conversar mesmo, não existe um diálogo, não existe um momento que você vai lá e pergunta para o seu filho como foi o dia e ele vai lá e conta tudo, assim. A gente precisa aprender a ter esse relacionamento de Deus como amigo, a ter esse relacionamento de Deus como ele sendo o nosso pai. E a gente vai falar mais disso no próximo capítulo. E aí o desafio para essa semana, para vocês pensarem, como eu posso mudar o meu momento de oração com Deus? Não sei se você vai criar um momento específico, um tempo específico, vou orar por tanto tempo, mas eu queria propor que, junto disso, você leve a sua Bíblia e se você está lendo algum capítulo, algum livro específico da Bíblia, aquilo que aconteceu ali na Bíblia, você começa a pedir para você também. No sentido assim, sei lá, a pessoa pediu ali poder para, sei lá, Josué, ele falou para o sol, fez uma oração de pedir para o sol parar. Peça para Deus coisas que possam ser impossíveis, mas traga as promessas que estão ali na Bíblia para a sua vida. Coloque seu nome ali. Tem um rapaz que eu conheci, que tem o testemunho dele lá no canal, que quando ele faz oração, ele fala assim: Senhor, o Senhor prometeu que abriu o mar vermelho lá para o povo de Israel. Eu quero pedir para que o Senhor abra o mar aqui que está proibindo, sabe? Ele vai colocando o nome dele junto das promessas, das coisas que Deus fala ali. Então,
Meu desafio para vocês, para essa semana, é vocês pensarem como que vai ser o seu momento de oração e trazer as promessas que estão na Bíblia para a sua vida, de acordo com o que você for lendo ali, tá? Não tem um livro, uma história específica, mas aquilo que você estiver lendo na Bíblia. Querido Deus que habita nas alturas do céu, graças te damos, Senhor, por este momento que aqui tivemos, por entender mais sobre a oração, entender mais como é importante a gente ter um relacionamento contigo, entender que as orações curtas, elas são ouvidas e atendidas porque antes aconteceram orações longas, ou seja, aconteceram momentos que a gente se conectou contigo e já obteve as respostas de ti. Entender que para a gente orar como as pessoas que a gente admira ali na Bíblia, nas histórias que o Senhor compartilhou conosco, envolve ter um relacionamento mais próximo contigo. E por isso que muitas vezes a gente via tantos sims que o Senhor respondeu, e hoje parece que a gente vê tantos nãos, mas na verdade a gente ainda não aprendeu a entender qual é a sua vontade. E é isso que eu quero te pedir nesse momento, que o Senhor nos ensine a entender qual é a sua vontade e orar de acordo com a sua santa vontade, e que a sua santa vontade seja realizada nas nossas vidas, Senhor. Quero entregar a vida de todos nós aqui nas suas mãos, pedir pelas suas bênçãos, pedir que o Senhor nos conduza nessa sexta e logo mais no sábado e durante todo o início da próxima semana, e que tudo seja feito de acordo com o teu querer e com a tua vontade, Senhor. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus oramos. Amém.